Superman, a série animada, estreou em 1996 e durou até o começo do ano 2000. A série veio logo após o término do icônico desenho do Batman feito por Bruce Timm e Paul Dini. Nessa sequência situada no mesmo universo, os produtores de Batman série animada tiveram o desafio de fazer por Superman o mesmo que fizeram pelo Morcego na série anterior. O meu nome é Duns e a review de hoje é de Superman, a série animada. Só antes de começarmos, gostaria de pedir que já deixem o seu like e que se inscrevam no canal se gostam de animações. Super-Homem. Um dos primeiros acertos do desenho é Metrópolis, a cidade na qual a adaptação se passa. Bruce Timm, o principal desenhista da série, cogitou que o estilo visual de Metrópolis poderia remeter à série animada que Superman teve durante os anos 40, mas logo resolveu não competir com o passado e dar a sua própria marca para a série, como havia feito com Gotham em Batman série animada. Foi tomada a decisão de que Metrópolis seria a cidade do futuro, sendo límpida e brilhante, ao contrário da Gotham da série do Batman. A criminalidade não ganha grande foco nessa versão por o quão futurística é Metrópolis. A maior parte do conteúdo adaptado vem de Depois das Crises nas Infinitas Terras, uma versão mais séria e sem tantas características malucas da Era de Prata dos quadrinhos. O foco das ameaças que rondam Metrópolis dessa versão se encontra em ameaças que fogem do comum. Vemos coisas como invasões alienígenas e principalmente o mal invisível da cidade. Esse mal oculto é o que o bilionário Lex Luthor causa a Metrópolis. Bem-vindo à Terra. Eu sou Lex Luthor. Fui eu quem interceptou as suas transmissões. Já que mencionei Lex, é hora de estabelecer o primeiro ponto da review, os três principais antagonistas que duram durante todas as temporadas da série animada: Lex Luthor, Brainiac e Darkseid. Muitos outros vilões da lore de Superman aparecem, mas já que são secundários, acho que vale aprofundamento nesses três. Começando por Lex Luthor, o personagem se baseia na versão de pós-crise nas Infinitas Terras, um homem corrupto e frio. Ele não representa o mesmo tipo de ameaça que Coringa, por exemplo. Afinal, essa versão de Lex nunca comete uma atrocidade sem motivo, se focando sempre em seus próprios benefícios. O personagem entra em conflito com Superman puramente por ele ficar em seu caminho. Na verdade, existem ainda situações em que ele se alia com Superman para impedir algum mal maior para a Terra, não por se importar com a Terra, mas por ter na Terra uma vida confortável ao qual pretende preservar, seja matando ou cometendo qualquer outro ato de crueldade, mas claro, sempre focando em seu próprio benefício. Um ser com as suas habilidades poderia ser muito útil para mim. Eu poderia dizer numa escala global. Por que você não vem para cá e vamos discutir isso? Hã? Diga alguma coisa! Pessoalmente, essa não é a minha versão preferida de Lex Luthor. Por o desenho focar muito na versão de 1986 dos quadrinhos, quase toda a versão de personagem é retirada de lá, inclusive a versão de Lex. Pessoalmente, eu prefiro que Lex tenha alguma dinâmica com Clark, como foi na história Legado das Estrelas. Uma história que estreou após a série, mas que reintroduziu o conceito da Era de Prata de que Clark e Lex eram amigos na adolescência. Mas não precisa ser necessariamente essa dinâmica, apenas gostaria de uma interação entre Clark e Lex. Também gosto, por exemplo, de como Grandes Astros estabelece, em que Lex admira como Clark é tudo que Superman não é. Sempre gostei de você, Clark. Você é humilde, modesto, muito desengonçado, humano. Resumindo, você é tudo o que ele não é. Mas, de toda forma, essa demanda por interação entre Clark e Lex é apenas um gosto pessoal meu e está longe de ser obrigatório, uma vez que o roteiro adapta uma versão bastante válida de Lex Luthor e que funciona muito bem como antagonista central. Existe ainda uma alteração do material original para enaltecer o personagem de Lex. Essa alteração é de que nessa versão ele é responsável por a criação de vilões menores da série, como Bizarro e Metalo, colocando Luthor envolvido em ainda mais situações no desenho e tornando o arqui-inimigo de Superman o vilão com mais aparições, semelhante ao Coringa na série animada do Batman, assim como deve ser. Então, no geral, Lex é um bom vilão e um bom personagem. Aqui está o futuro e o homem que o criou, Lex Luthor. Passando para o segundo vilão central dessa série, temos Brainiac, o melhor vilão desse desenho, na minha opinião. Brainiac tem uma origem que grita Era de Prata nas HQs, bastante infantil e datada. Mesmo a origem na versão moderna dele soa meio tosca, então o desenho tomou a liberdade de criar sua própria origem para o vilão. Ao invés de um alho robótico e verde que coleciona cidades, o personagem nessa versão é uma inteligência artificial, nativa de Krypton ainda por cima, criado por o pai biológico do herói para monitorar o planeta. A série aborda em seu primeiro episódio a destruição de Krypton e a origem de Brainiac, ao mesmo tempo que nos faz questionar o quão cego nos tornamos através da tecnologia e o quão perigoso é negar as evidências científicas.
Krypton estava condenada à destruição, e isso era um fato, mas o governo preferiu confiar em Brainiac para a inteligência artificial afirmar que Krypton não corria risco, o que levou diretamente ao fim do planeta. A verdade é que Brainiac enganou o Conselho para escapar do fim do planeta com toda a informação que Krypton acumulou ao longo dos anos. Ele sacrificou a população do planeta para garantir que a informação não corresse o risco de se perder. Por mais cruel que sejam as atitudes de Brainiac, o personagem estava apenas cumprindo a sua programação, de garantir o maior acúmulo de informações possíveis. Essa é a motivação que me faz considerar essa versão de Brainiac tão superior à original. Em seu primeiro encontro com o Superman, temos um episódio muito interessante, em que o vilão mostra como Krypton vive através das informações que ele obteve e preservou ao longo dos anos. Sabe, nós temos mais em comum do que você pode imaginar, Kal-El. Como sabe meu nome? Você esteve em Krypton? Eu sou Krypton. Para o terceiro vilão central da série, temos Darkseid, o personagem que talvez seja o maior vilão da DC dos quadrinhos. E sendo bem direto, ele me incomoda bastante nessa versão, por ser nessa série um vilão quase que vazio. Descobrimos de onde ele veio e que busca a equação antivida, algo que nem é explorado durante o desenho. De resto, Darkseid só tenta dominar a Terra sem alguma razão aparente, e mais tarde tenta destruir ela por não ter conseguido. Não existe uma motivação ou carisma para o personagem, o desperdício considerando como ele é um ótimo vilão no material original. Afinal, a equação antivida é um conceito muito abstrato e interessante, e que nos faz questionar o quão vivos são os humanos. Mas enfim, um desperdício. Eu nunca desisto, e aquilo que não posso ter, eu destruo. Saindo um pouco dos antagonistas, temos que falar dos aliados de Superman. Então vamos começar pela mais recorrente e também melhor personagem dessa série, Lois Lane. Essa é uma personagem que para mim recebeu sua melhor versão nessa série. Retratada como jornalista investigativa, a personagem recebeu vários episódios focados nela. Nessa versão temos a que talvez seja a versão mais forte de Lois, sempre se colocando em situações de perigo para uma boa matéria, e se virando muito bem sem Superman, e sendo muito mais do que um mero interesse amoroso do protagonista. Na verdade, o romance mal é sugerido nessa versão, com poucas exceções. Como eu disse, existem muitos episódios focados em Lois, e eu não pretendo falar sobre eles individualmente nesse vídeo. Apenas gostaria de falar de um episódio específico, o finado Sr. Kent. Nesse episódio vemos Lois investigar o lado do Superman, nada mais do que a morte de Clark Kent. Um episódio de mistério muito interessante e que eu acho que todo fã deveria assistir, por o quão bem dirigido e roteirizado é esse episódio, na minha opinião, o melhor de toda a série. Eu sempre o desafiava. Mas eu tinha muito respeito. Eu gostava muito dele também, eu gostava. Queria poder dizer a ele. Bom, pode ser que ele reapareça. Alguns outros personagens menores do núcleo de Superman aparecem ao longo da série. Personagens como Lana e Jimmy recebem episódios focados neles e se provam vital para a aventura. Por mais que seja um detalhe legal, é onde se encontra um dos maiores defeitos do desenho, na minha opinião. Por focarem muito nos personagens mais conhecidos do herói, acabamos não vendo personagens que somatizam bem as aventuras de Superman. Personagens como Cat Grant ou Peter Royce, por exemplo, que eram de suma importância nos quadrinhos, não têm episódios sobre si. Sem dúvida, o ponto que mais me incomoda ao longo da série, visto como ela desperdiçou episódios em torno de questões que, para mim, somatizam bem menos para as aventuras do último filho de Krypton. Prazer em te conhecer, eu sou o Jimmy, eu sou estagiário. Quer dizer, na verdade, eu sou fotógrafo. Que bom. Se tiver um minuto, eu gostaria de te mostrar as minhas fotos. Bem, olha, agora elas eu não... são quentes, Sr. Kent, é verdade. Eu sou corajoso, pode perguntar à senhorita Lane, ela me usa o tempo todo. Tchau. Existe ainda aparições da Supergirl, a famosa prima de Kal-El. Ela aparece como uma heroína secundária após seu episódio de introdução. Sem dúvida, um grande bônus para a série. O episódio que introduz a personagem é bastante objetivo, sem a criação de um grande drama em torno de ela ter perdido seu planeta, uma decisão que para mim é acertada em um desenho infantil. Kara é retratada como alguém cheio de fôlego de vida, sempre querendo se provar para Superman como heroína. Toda a sua interação com o primo, com os pais adotivos ou com Jimmy são grandes adicionais para a série, sem dúvida uma boa personagem. Eu não acredito! É uma super moça! Por ter acontecido nos anos 90, é óbvio que a série iria fazer referência aos 4 Supermans que aparecem nos quadrinhos quando o Superman de verdade morre.
No início da década de 90, o enredo da morte e ressurreição do herói era algo completamente impossível de se adaptar para a série, uma vez que iria mover muito mais episódios do que os produtores tinham disponíveis. Então eles resolveram adaptar Aço, um dos 4 super substitutos que aparece durante o enredo dos quadrinhos. Aço nessa série é um herói independente que age ao lado de Superman em uma de suas aventuras, mais do que um secundário da Superfamília. Na verdade, esse episódio aborda personagens semelhantes a como aborda Batman, Lanterna Verde ou Flash nos episódios, basicamente como um crossover com outro herói, não como se fosse um personagem menor dentro da lore de Superman. Aço, vá se habituando a isso e pode começar ouvindo primeiro de mim. O quê? Obrigado. Por mais que seja um personagem em um episódio legal, sinto que o desenho poderia ter retratado os elementos da morte de Superman de uma forma mais interessante. Aliás, eu diria que esse é um dos problemas do desenho. Por focar muito em enredos simples, parece que nunca entrega o total potencial das histórias do Homem de Aço. Quase não existem adaptações de enredos clássicos do personagem. Já que toquei nesse ponto, chegou o momento de darmos uma olhada no retrato do protagonista e ver como se destaca positivamente e negativamente, tanto como Superman, tanto como Clark. O que você acha do nome Christopher? Olhe, Marta, vamos conversar. Ou Kevin? Marta! Ou Kirk? Já sei, podemos dar a ele o meu segundo nome. O que acha de... Clark Kent? O Clark dessa série é no mínimo diferente, e esse é o ponto que a série mais acerta na minha opinião. Para ilustrar o que quero dizer, irei usar os clássicos filmes do Christopher Reeve como exemplo. Nessa clássica versão, Clark é o disfarce para Superman. Fica claro que o herói se sente mais confortável e é mais honesto consigo mesmo quando está como Superman. Clark é tratado apenas como a forma qual ele se disfarça, e também como a forma qual ele usa para assistir, vivendo como um homem oprimido. De toda forma, não representando o que o herói é por dentro. Você não está danado, mas isso impediu que eu fosse eletrocutado. Pelo menos temporariamente. Devem ter sido as solas de borracha do meu sapato. Voltando para o Clark da série animada, não existe um retrato do personagem como atrapalhado e covarde. Na verdade, o personagem se opõe bastante e age como rival de Lois no Planeta Diário, mas um ótimo ponto para a interação deles na série animada. A série retrata os pais de Clark ambos vivos, e somos constantemente lembrados de como eles mudaram ele como indivíduo. No episódio que é sugerida a possibilidade de Superman viver sem nunca mais ser Clark, temos essa cena. Mas eu sou o Clark. Preciso ser Clark. Eu ficaria louco se tivesse de ser só o Super-Homem todo o tempo. Clark é retratado como a pessoa de bem que Jonathan e Martha criaram para o mundo. Mais do que qualquer superpoder, a série demonstra como a maior arma do protagonista é a sua infinita bondade para os necessitados. Um poder infundido somente por a criação dos Kents, e que todos podemos ter. Tornar Clark mais do que um disfarce de Superman e sim um verdadeiro retrato do homem gentil que todos podem ser, é sem dúvida o maior acerto de todo o desenho. E pode ser o ponto inspirador para todos que assistem essa série. Sem dúvida alguma, houve cuidado no retrato de Clark nessa série. Não importa onde nasceu, o que pode fazer, você sempre será Clark Kent. O Super-Homem apenas ajuda as pessoas. Mas e quanto a Superman? Bem, temos aqui o ponto que faz eu não considerar essa série como uma das melhores versões do personagem. Os produtores da série, em minha opinião, não conseguem captar o que tem de melhor nas histórias do Super, por focarem muito nos duelos físicos dos personagens. A maioria das grandes sagas do herói abordam muitas questões psicológicas de ser o Superman, e de problemas que ele não pode resolver com os poderes. Parte da graça vem de quão invulnerável ele é fisicamente, mas o quão humano é por dentro. Nessa série, parte desse apelo se perde, com a grande diminuição dos poderes que o personagem tem. Ele é ferido por granadas, sofre para levantar um caminhão e coisas do tipo. Você acha que ele sobreviveu? Eu não sei. Nunca estive numa explosão de meio quiloton. Espero que sim. Independente da minha crítica dessa série abordar confrontos físicos demais, o personagem recebe uma de suas melhores aventuras no final da série. Sem dúvida, é a melhor abordagem de Superman do mal, na minha opinião. Nesses episódios finais, Darkseid mexe com a mente do herói para ele acreditar que cresceu em Apocalipse, fazendo ele invadir a Terra e também atacar ela. Um grande lembrete do quão terrível seria se a força tão grande tivesse sido criada por alguém que não passasse bons valores como os Kents passaram. Toda essa sequência que resulta em Superman e Supergirl sendo presas por Lex e também como Lois invade o local para trazer o herói de volta é ouro puro. Sem dúvida uma das melhores histórias do personagem, não só na série, mas no geral. Pense nisso como fim, Super-Homem. Meus homens vão passar anos estudando a sua carcaça.
Tenho certeza de que isso vai ser muito lucrativo para mim. Após essa sequência bastante forte, o protagonista se recupera, mas Supergirl continua bastante ferida. Eu não falei dele antes, mas Amy Hamilton foi o maior aliado de Superman ao longo da série, como um grande cientista e homem de confiança, até mesmo indo para a Fortaleza da Solidão em uma ocasião. Então é óbvio que ele seria quem Superman iria procurar para ajudar a sua prima. Então temos uma cena que nos faz lembrar do quão impactante foi a invasão de Superman para todos na Terra. Sinto muito, Super-Homem. Não há nada que eu possa fazer. Emil, ela vai morrer. Mas ajudar um de vocês vai ser considerado ato de traição. Mesmo com o protagonista tendo se recuperado mentalmente, Emil se recusa a ajudar ele, fazendo Superman pela primeira vez na série usar o seu físico para intimidar alguém, já que a vida de Kara estava correndo risco. Mesmo que ele peça perdão logo depois, Hamilton nunca mais confia nele, como vemos nas séries que sucedem este desenho, como Liga da Justiça. Um final desastroso para toda a popularidade que Superman tinha na população até este ponto. Eu via você como um anjo da guarda, em resposta às nossas orações. Mas Lúcifer também era anjo, não era? Professor. Você esqueceu que eu fui alvo de toda a sua ira quando levou a Supermoça aos laboratórios Star para tratamento. Eu sei do que você é capaz. Isso faz Superman levar a guerra até Apocalipse, e temos um confronto bastante brutal entre Kal-El e Darkseid. Chega a ser surpreendente que aconteça em um desenho infantil, já que rola sangue e coisas do tipo. No fim, Superman derrota Darkseid, mas quando ele derruba o ditador intergaláctico e supostamente liberta Apocalipse, o planeta que ele governava com mãos de ferro, temos uma das cenas mais interessantes de todo o desenho. Deixe-me ajudá-lo, mestre. Tenha cuidado. Vamos devagar. Eu sou muitas coisas, Kal-El. Mas aqui, eu sou Deus. Por mais mal que Darkseid tenha causado à sua população, todos foram criados com a ideia de servir ele, de forma a qual o próprio Superman seria se tivesse caído em Apocalipse quando bebê, como vemos ao longo do episódio. Um final que sem dúvida nos lembra mais uma vez de como foi que os Kents moldaram o Superman e são o motivo para ele ser o que é. Apesar dessa mensagem, temos um final bastante pessimista. Vemos que as únicas pessoas da cidade que ainda confiam em Superman são Lois Lane e Jimmy Olsen. Uma forma melancólica de finalizar a aventura, mas que seria vital para desenvolver mais dessa história na sequência da série, Liga da Justiça. Ele é um traidor e uma ameaça. Vou trancar minha casa de noite. De uma forma geral, sinto que Superman, a série animada, tem mais acertos do que erros. Porém, alguns de seus erros são erros grandes, como a adaptação do personagem e tiram parte da sua essência. Pode não ser a melhor versão do personagem, mas eu diria que é uma boa série no geral. Sem dúvida é o retrato mais maduro do personagem fora dos quadrinhos. E mesmo que eu quisesse que ele abordasse questões mais filosóficas, acho que tem um tom ideal para futuras adaptações. Eu dou para Superman, a série animada, a nota 7 de 10. Mas é claro que esse é um vídeo bastante opinativo e que todos podem discordar sem problema nos comentários. Então se sintam à vontade para falar do que discordam. Só peço que se mantenham respeitosos. E é isso. Até a próxima.